Quero convidar os irmãos a acompanharem a leitura da Palavra de Deus na primeira epístola de João, capítulo 4. Eu vou ler os versos 9 e 10. A primeira epístola de João, capítulo 4, os versos 9 e 10. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Qual é o maior problema da humanidade em todos os tempos? Quando nós lemos a história do povo de Deus, especialmente no Antigo Testamento, nós vemos ali, em várias ocasiões, o povo sofrendo situações como guerras, fome, pestes, e tudo aquilo que acaba sendo consequências de situações assim. O século passado é considerado o século de maiores problemas para a humanidade. Epidemias, como a gripe espanhola, como é conhecida, 2 guerras mundiais, no Oriente várias nações guerreando entre elas. Segundo historiadores, portanto, o século passado é o século de maiores problemas para a humanidade. Mas eu volto a perguntar aos irmãos, qual é o maior problema do ser humano? Seria a pandemia, o Covid-19? Não. O problema nosso chama-se pecado. Esse é o grande problema nosso. E não há vírus que nenhum laboratório possa criar para curar esse problema. O problema do pecado foi resolvido pelo Senhor Jesus ali na cruz. E é somente nele, em Cristo, é que nós temos, de fato, uma nova vida e uma esperança que jamais murcha. Mas é interessante o apóstolo João dizer na sua epístola, em que ele introduz o texto que eu li dizendo assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. É muito interessante João dizer isto, porque ele passa agora a mostrar aos seus leitores e a nós também como é que o amor de Deus foi realmente manifestado por nós e para nós. Mas eu quero levantar uma pergunta aos irmãos neste momento. Por que você ama a Deus? Eu sei que pode ser uma resposta fácil, mas o problema não está na resposta, mas o problema está muito mais se nós cremos, de fato, na resposta que podemos dar. Mas uma coisa para nós compreendermos por que amamos a Deus é simples, é porque Ele nos amou primeiro. E aqui está uma coisa simplesmente maravilhosa e extraordinária. E é algo também que a nossa razão, ela não consegue compreender, ela não consegue atender em toda a sua profundidade. Como é que nós fomos amados por Deus primeiro? Quando nós fomos amados por Deus primeiro? Eu creio na palavra de Deus e a palavra de Deus nos diz que Deus nos amou desde toda a eternidade. E desde toda a eternidade Deus tem o propósito de salvar o seu povo. Ele escolheu na eternidade, decretou salvar na eternidade, mas o plano de Deus vai sendo desenvolvido ao longo da história, até que chega ali na cruz do Calvário.
E é importante para nós olharmos para trás, porque nós vamos compreender que o amor de Deus é uma realidade. Deus não ficou lá nos céus dizendo, olha, eu amo vocês, e parou nisso. Não. Deus tornou o seu amor tão evidente, tão maravilhoso e tão extraordinário, que Ele deu. Ele deu o seu Filho por nós. Deus precisava manifestar o seu amor? Não, mas Ele o fez, e o fez pela sua graça para conosco. Portanto, eu quero pensar nesta manhã com os irmãos e juntos meditarmos nesta passagem pensando nisto, a manifestação do amor de Deus. A ideia do verbo manifestar significa que Deus transmitiu alguma coisa a nós, alguma coisa que ainda era embrionária, ainda estava, não era plenamente revelada a nós, mas Deus, no devido tempo, deu o seu amor para conosco. E tornou evidente o seu amor para conosco. Aquilo que os nossos irmãos lá do Antigo Testamento esperavam olhando para frente, nós cremos também olhando para trás. E nós nos encontramos exatamente na cruz de Cristo Jesus. É ali que todos nós, filhos de Deus, nos encontramos. Nós estamos ali em Cristo Jesus e nós estamos unidos na mesma cruz lá no passado. Portanto, é maravilhoso para nós olhar que aquilo que era alguma coisa ainda não plenamente revelada no Antigo, no Novo Testamento é plenamente revelado. E Deus nos dá a conhecer o seu amor. Não é um mistério no sentido de que nunca veremos de conhecer, mas era um mistério oculto que se tornou plenamente conhecido. E João ainda diz a expressão entre nós, porque ele está dizendo que a vida do Senhor Jesus foi conhecida pelas pessoas. No tempo do Antigo Testamento, Deus falou de muitas maneiras, conforme fala o autor aos Hebreus. Há muito tempo, Deus falou de muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos tempos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O autor aos Hebreus está trazendo à nossa lembrança algo maravilhoso. No Antigo Testamento e durante o tempo do Antigo Testamento, Deus falou através de sonhos, através de revelações, Deus falou através de algumas formas diferentes, mas ultimamente, na época do autor aos Hebreus, ele disse, Deus encerrou a sua revelação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tudo que Deus tinha para revelar nos foi revelado agora através do Senhor Jesus. Por isso é que para nós é importante compreender o que nos leva a crer na palavra de Deus. É que a ação de Deus de revelar o seu amor, a sua graça, a sua justiça, ela é compreendida plenamente na pessoa de Cristo Jesus. Deus enviou. Foi assim que Deus fez. Enviou com um propósito, enviou por uma razão, enviou por amor e pela graça. Eu quero lembrar aos irmãos que é interessante a gente pensar nesse tempo de pandemia que estamos vivendo. As pessoas têm muito medo, já falei isso aos irmãos várias vezes, tem medo realmente. Mas é interessante considerar o seguinte, tem medo de uma coisa temporária, melhor dizendo, isso um dia vai acabar, surgirão outras dificuldades para nós, sem sombra de dúvida, mas não tem medo do juízo de Deus, não temem o juízo de Deus. É só nós olharmos para o Antigo Testamento, a história. Ontem ainda estava lendo uma passagem da palavra de Deus que fala dos deveres dos juízes, em que Deus fala que o juiz, aqueles que seriam nomeados pelo povo de Israel, para julgar as suas causas, não deveriam aceitar suborno, não deveriam defender aqueles que não merecessem ser defendidos, não inocentar culpados.
E Deus diz, vocês se fizerem do que eu estou, não fizerem o que eu estou dizendo, vocês se verão comigo. Aquelas pessoas haveriam de prestar contas a Deus. Não é diferente hoje. Hoje acontece a mesma coisa. Aqueles que manipulam a lei, aqueles que torcem a lei, eles haverão de prestar contas com Deus, mas não para justificar as suas ações, mas para ouvir a sentença de condenação de Deus. Por isso é que nós precisamos atentar para isto. Quando fala que Deus enviou, Ele enviou o seu Filho com um propósito, morrer numa cruz por nós. Ele enviou o seu Filho pela graça, nós não merecíamos a graça de Deus, mas Ele enviou o seu Filho por nós, por amor a nós. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Deus enviou o seu único Filho. Nós lemos na leitura responsiva, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez este versículo seja um dos mais conhecidos da palavra de Deus, todavia é um dos menos compreendidos também. Nós não conseguimos compreender a natureza do amor de Deus. Nós não conseguimos compreender muitas vezes a extensão do amor de Deus, mas nós sabemos que Deus nos amou de uma tal maneira, mostra a qualidade do amor de Deus, e que mesmo sendo pecadores, mesmo nós não o amando, Ele nos amou desde toda a eternidade, e Ele nos deu o seu Filho para morrer numa cruz por nós na cruz. Deus enviou o seu Filho. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Quanto amor nestas palavras! Quanta graça nestas palavras! Quanta misericórdia nestas palavras! Mas quanta justiça também nestas palavras. Justiça não no sentido de que Deus está punindo, mas que Deus está lançando sobre o seu Filho os nossos pecados, as nossas iniquidades, para que nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Mas é interessante pensar o seguinte: quem éramos antes de sermos feitos filhos de Deus? A palavra de Deus, ela é maravilhosa, e uma das coisas que eu gosto demais em ler biografias de homens, mulheres de Deus, é que Deus não esconde o que fizeram. Leia, por exemplo, a biografia de Abraão. Deus não esconde que Abraão mentiu. Deus não esconde que Abraão vacilou na sua fé. Mas Ele faz isso para que nós aprendamos aquilo que não devemos fazer. Ele não esconde o pecado dos seus filhos. Ele não oculta o pecado dos seus filhos. Ele os traz à lume para que nós venhamos a aprender que Deus é justo. E Ele corrige porque ama. Não é para que nós venhamos a fazer a mesma coisa, porque assim como Ele perdoou um filho, uma filha, Ele vai nos perdoar. É para que nós não venhamos a fazer ou cometer os pecados que eles cometeram. Mas é maravilhoso pensar quem nós éramos. Nós éramos pecadores, sem esperança. Nós lemos assim: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Quando João diz aqui todo o mundo, ele não está dizendo que o amor de Deus é estendido a todas as pessoas indistintamente. Mas é uma questão de enfatizar: onde Deus tiver um filho, em qualquer canto deste universo, Ele manifesta o seu amor. Não é a universalidade do amor de Deus no sentido de redenção, mas é no sentido de que o amor dele alcança todas as regiões. E onde Deus tem um filho dele, o amor dele é manifestado. E João está dizendo que Jesus, ele é aquele que paga os nossos pecados, morre em nosso lugar, propiciação. É aquele que dá a sua vida por nós, para nós.
É algo simplesmente maravilhoso. Mas uma outra coisa que nós precisamos perceber é que nós não amávamos a Deus, amávamos ao mundo. João diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando João diz se, ele está dizendo alguma coisa assim para nós: aqueles que amam o mundo não amam a Deus, mas aqueles que amam a Deus não amam o mundo. É uma situação simples, é uma situação curiosa, mas ao mesmo tempo é uma situação interessante para nós. Você ama a Deus porque Deus amou você primeiro. Deus amou você na eternidade. Deus não amou você por aquilo que você viria a fazer, mas Ele amou você lá na eternidade, pecador, perdido, sem esperança, mas Ele amou você em Cristo. E Ele enviou o Seu Filho para morrer por nós, e depois Ele enviou o Espírito Santo que em nós habita, e é Ele quem nos dirige, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos sustenta nesses momentos tão difíceis que nós estamos passando e vivendo. Nós também não vivíamos uma vida de santificação. Nós não tínhamos prazer em buscar uma vida de comunhão com Deus, uma vida de procurar fazer a vontade de Deus em nossa vida. A nossa vontade era realmente de fazer tão somente a nossa vontade, satisfazer aos desejos do nosso coração, as inclinações da nossa natureza pecaminosa. Nós somos inclinados ao pecado. Uma coisa interessante para nós pensarmos, para nós refletirmos, é que nós não temos dificuldades para pecar, porque nós somos inclinados naturalmente a isto. Agora, isso não quer dizer que nós tenhamos prazer em pecar. Quando eu disse que nós somos inclinados ao pecado, é porque a nossa natureza humana, ela nos incita a isto, ela nos leva a isto. Mas o Espírito Santo que em nós habita, ele nos ensina a lutar contra o pecado, a batalhar contra a nossa natureza pecaminosa, para que nós não venhamos a ceder às tentações, para que nós não venhamos a ceder à inclinação da nossa natureza pecaminosa. Nós precisamos aprender a buscar a Deus e viver uma vida de santificação. E nós não amávamos a Deus. Eu lamento muito hoje ouvir em páginas de redes sociais pessoas evangélicas dizendo coisas totalmente contra a palavra de Deus. Eu lamento porque são pessoas que não conhecem nem a palavra de Deus e nem conhecem a Deus. Mas não pode ser diferente, e nós conhecemos bem o que significa não amar a Deus. Nós não amávamos a Deus. Passamos a amar a Deus no momento da nossa conversão a Ele. Porque antes da nossa conversão, nós não amávamos a Deus. Ora, eu sei que isso pode soar estranho a nós, mas você não ama alguém que você não conhece. Você não se dedica a alguém que você não conhece. Mas Deus nos amou de uma tal maneira que mesmo nós não o amando, Ele nos amou. E Ele nos amou de uma maneira tão maravilhosa, tão extraordinária, que Ele deu o Seu Filho. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Nós não amávamos. Permitam-me dizer da minha experiência. Eu cresci numa igreja evangélica, fui criado numa igreja evangélica, houve um tempo que eu me afastei da igreja.
Eu não amava a Deus. Cresci numa igreja, vivi numa igreja, me desenvolvi numa igreja, mas eu não amava a Deus. Até o momento em que Deus me chamou realmente para Ele. Eu não sei quando foi isso, eu sei que isso aconteceu, tenho certeza absoluta disso. Isso aconteceu na minha vida, não houve nenhum fenômeno na minha vida, não houve nada de extraordinário, mas eu tenho aquela convicção plena, aquela convicção que me é dada pelo Espírito Santo de que a minha vida foi transformada pela graça de Deus. Mas é maravilhoso compreender que hoje eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Ele me amou mesmo eu ainda não tendo nascido. E Ele me amou desde toda a eternidade. E Ele me amou não porque Ele pensou um dia Ele crerá em mim, não. Ele me amou porque Ele me escolheu. Ele me chamou para a vida eterna. Nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. É interessante que amar é uma coisa natural. Pergunte a uma mãe por que ela ama o filho. Porque é filho. E é curioso que ama quando está no período de gestação. Ama quando os filhos nascem, crescem, se desenvolvem, formam suas famílias. Ama. É um amor tão maravilhoso, é um amor tão significativo, é um amor tão pronto que você demonstra. Ontem eu e a Maria assistimos um filme sobre um casal que adotou 3 filhos, ou 3 crianças, irmãs. E o drama da menina mais velha é que a mãe sempre abandonava os filhos. E eles foram criados de lares em lares até que esse casal resolve adotar. O grande medo da menina, da adolescente, é que aquela mulher que estava adotando poderia também deixá-los como a mãe os deixava. Aquele momento crucial em que a mãe estava presa, saiu da prisão, e agora com quem que os filhos vão ficar? Curioso é que os 2 mais novos não conheciam bem a mãe, não queriam sair de perto da mãe adotiva. A mais velha queria que os irmãos fossem com a mãe adotiva. Eu até brinquei com a Maria e falei, afinal de contas, quem é mãe? Aquela que concebe o filho ou aquela que adota? Há muitas histórias de que a mãe que adota é muito mais mãe do que aquela que concebe. Mas ama. O que eu quero ilustrar é isto: ama. Ninguém obriga você a amar, você ama. Deus nos amou de uma tal maneira que Ele fez muito mais do que nos apenas adotar. Primeiro, Ele nos deu a vida em Seu Filho Jesus. A iniciativa de nós amarmos, ela vem de Deus. As pessoas adotam por situações diferentes. Tenho 2 primas que são minhas irmãs de criação. Não foram adotadas, mas meus pais assumiram toda a responsabilidade de criá-las e elas são minhas irmãs. Mas eu me lembro bem que elas foram adotadas em nossa família pelas circunstâncias da família delas. Uma veio com 6 meses de idade, a outra tinha 4 anos. Mas eu acho interessante que no convívio, no relacionamento, elas tinham a minha mãe como mãe delas, não a mãe maternal. Mas o que levou minha família a adotar foi uma situação adversa. Uma situação difícil para as meninas na época. Nós amamos a Deus, não é porque um dia nós tomamos a decisão, agora eu vou amar a Deus, não. É porque Ele amou você de uma tal maneira que Ele deu o Filho dele para morrer na cruz.
O Espírito Santo é quem nos convence deste amor tão maravilhoso, tão extraordinário. E Jesus nos amou de uma tal maneira, Ele amou você de uma maneira tão maravilhosa que Ele deu a vida dele em seu lugar. Ele morreu por você, ali na cruz. Sempre quando eu penso nisso, eu imagino sofrimentos do Senhor Jesus. Zombaria das pessoas ali, como hoje fazem também com Ele. Ironia que fizeram com Ele. Se tu és o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. A coroa de espinhos, o tapa que deram em seu rosto, as chicotadas em suas costas. E Ele fez isso não por Ele, por nós. E Ele sofreu não por Ele, por nós. Mas além de todo esse sofrimento físico, emocional, Ele sofreu o abandono de Deus na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Quando eu leio essas palavras do Senhor Jesus, eu não vejo uma pessoa revoltada, indignada, uma pessoa contrariada, mas alguém que está expressando realmente a sua submissão a Deus, a sua vontade em fazer a vontade de Deus. Mas aquele momento foi crucial para o Senhor Jesus, porque Deus o abandonou na cruz para que ele sofresse na cruz a ira de Deus, a justiça de Deus, para que nós pudéssemos ser salvos nele, por ele e para ele. O profeta Isaías, 750 anos, diz assim: olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Mas Jesus nos amou assim. E nos amou de uma tal maneira que Ele deu a vida dele por nós. John Stott disse o seguinte: aquele que é amor é luz e fogo também. Longe de fechar os olhos para o pecado, o seu amor achou um meio de expô-lo, porque ele é luz, e de consumi-lo, porque ele é fogo consumidor, sem destruir o pecador, mas ao contrário, salvando-o. Jesus morreu por nós. Mas, além de morrer por nós, Ele também, através da sua morte, nos declarou como justos diante de Deus. Há algum tempo atrás, há uns 3 meses, eu li uma notícia de que a Suprema Corte Americana rejeitou pela 39ª vez o pedido daquele homem que matou John Lennon. Esse homem pediu 39 vezes para a Suprema Corte Americana livrá-lo da prisão. E a Suprema Corte manteve a sua decisão. Não. Ele matou uma pessoa, independentemente de ser quem foi. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a Suprema Corte não pode declarar inocente alguém que cometeu pecado, alguém que cometeu um crime, melhor dizendo. E ela não tem poder para isto. Ela não pode inocentar alguém que é reconhecidamente um transgressor da lei. Mas é interessante que Deus declara você justo, mas não por você, não através de você, mas através de Cristo. Deus está olhando para você agora, mas Ele não está olhando apenas para você. Ele olha você através da cruz de Cristo Jesus. E Ele declara a você assim: por causa da morte do meu filho, você é justo. Não significa que nós somos inocentes, não. Mas nós fomos declarados perdoados por Deus pelo sangue de Cristo Jesus.
E isso é uma coisa tão maravilhosa para nós, tão extraordinária, que olha o que Paulo diz: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Não merecíamos a graça de Deus, mas Deus nos amou de uma tal maneira que Ele deu-nos o seu Filho, graça. E essa graça de Deus, ela é manifestada mais ainda, ela nos chama de filhos de Deus. Nós somos adotados na família de Deus. Por que Deus amou você? Ele amou você porque Ele quis amar. Uma das coisas que mais me apaixonam na evangelização é o seguinte: nunca perca a esperança da semente lançada. Porque até o último instante da vida de alguém é tempo de Deus agir na vida dessa pessoa. Eu dou um exemplo bíblico para vocês, para os irmãos. Lembrem-se daquele homem lá na cruz. Inicialmente ele zombou de Jesus, ironizou de Jesus, ele desprezou Jesus, mas quando ele viu o sofrimento do Senhor Jesus, ele olha para o seu companheiro ali do lado e diz: este homem é justo, este homem não cometeu nenhum pecado, nós estamos aqui morrendo essa morte de crucificação, porque os nossos feitos levaram a isto, mas este homem não fez nada disto. Ele olha para o Senhor Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta de Jesus àquele homem foi maravilhosa: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O último instante de vida daquele homem foi o tempo de Deus agir na vida dele. Por isso, pessoalmente, eu não perco nenhuma esperança de evangelização. Deus é quem sabe do resultado. E quando Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso, ele diz também coisas maravilhosas. Hoje é o tempo, você vai morrer hoje. Mas você estará no paraíso, o lugar dos justos. Com quem? Comigo. Aquele homem teve uma morte feliz. Aquele homem fecha os olhos para esta vida e abre no paraíso ao lado do Senhor Jesus. A morte não pode nos intimidar. A morte não pode nos assustar de jeito nenhum. Nós não queremos morrer, mas ela não pode nos assustar. Porque Deus amou você. Deus amou aquele homem ali na cruz desde toda a eternidade. Não vamos querer compreender a graça de Deus, porque se aquele homem criou situações sociais difíceis lá em Israel, em Jerusalém, nós também criamos. Somos tão pecadores quanto qualquer outro pecador. Mas a graça de Deus nos transforma. Por quê? Porque Deus amou você. E Ele amou você de uma tal maneira que Ele deu o Filho dele. A nossa vida não pode ser a mesma. Todo dia ela precisa ser diferente. Mas uma diferença que faça diferença. Eu creio que o momento que nós estamos vivendo é um momento tremendamente oportuno para nós lançarmos a semente do Evangelho. Olhe as pessoas ao seu redor. Pessoas desesperadas, angustiadas, agoniadas, pessoas sem esperança, cheias de medo. E você tem
o Evangelho da paz para anunciar essas pessoas. Você tem o amor de Deus para falar a essas pessoas. Eu, inclusive, penso que não existe um método para você evangelizar. Existem abordagens para você evangelizar, mas o melhor método para evangelizar é você. Porque ninguém mais do que você sabe o que Deus fez na sua vida. O que Deus realizou na sua vida. Ele amou você de uma tal maneira que Ele deu o Filho dele. Então você sabe o que aconteceu na sua vida. Não precisa falar o que você era, o que você fez, como você era. Nada disso. Não precisa nada disso. Isso é passado, são coisas velhas. Fale de quem fez, Cristo. O que Ele fez transformou a sua vida. Dizem que um puritano, quando ia fazer a cerimônia de profissão de fé de uma pessoa, ele fazia apenas 2 perguntas ao candidato ou à candidata. O que Jesus fez por você e o que Jesus fez em você. Se a pessoa respondesse essas perguntas, ele não falava mais nada. O que Jesus fez por você? Ele morreu na cruz por você. O que Ele fez em você transformou a minha vida de um pecador perdido, sob a ira de Deus, a condenação do pecado e a culpa do pecado, em um pecador com a esperança, sem a condenação da culpa do pecado. Não está mais sob a ira de Deus. Deus manifestou o seu amor para conosco de uma tal maneira que Ele nos deu o seu Filho para morrer numa cruz por nós e para nós. Que o Senhor Deus assim nos abençoe. Peço aos irmãos que orem. A partir não do próximo domingo, mas no mês de junho, eu quero falar sobre 2 Coríntios, capítulo 1, quando Paulo fala por que nós somos ou por que passamos por tribulações. Eu gostaria que os irmãos lessem 2 Coríntios, capítulo 1, e no primeiro domingo de junho, por alguns domingos, eu quero falar sobre esta passagem, porque Deus permite que passemos por tribulações. Eu vou procurar responder essa pergunta em algumas mensagens que eu quero trazer aos irmãos.